E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu aprendi com esse homem, Terence Tao. Terence Tao é provavelmente um dos matemáticos mais importantes vivos. Eu acredito que ele ganhou a medalha Fields e ele é bem famoso. Resolveu algumas conjecturas que estavam em aberto e é considerado por muitos como, na atualidade, né, o matemático mais importante. E eu aprendi muita coisa com ele. E nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi com ele, que com certeza vai ser útil para vocês. E o motivo que eu queria falar sobre isso é que quando eu comecei a graduação, eu fiz licenciatura em matemática, eu me sentia extremamente perdido. Eu não sabia nem por onde começava. Eu fiz licenciatura em matemática por eliminação. Na faculdade que tinha perto da minha casa, na universidade, só tinham 6 cursos de graduação. Por eliminação, eu não queria fazer nenhum dos outros 5. E aí restou matemática. Foi assim que eu surgi nesse caminho. Eu queria poder contar uma história bonita de que foi por causa das Olimpíadas de Matemática e eu era bom. Não. Muito pelo contrário. Eu era um aluno bem medíocre, na verdade. Mas, mesmo assim, eu consegui bons resultados, consegui publicar artigos em matemática e tudo mais. E grande parte disso foi graças aos conselhos desse homem, Terence Tao. Então, naquela época que eu comecei a faculdade, eu procurava conselhos, como é que funciona a faculdade, quais disciplinas que a gente vai fazer, e eu encontrei a matriz curricular, ou a ementa do curso de licenciatura, mas aquilo não fazia muito sentido para mim. Lá dizia geometria analítica, mas eu não sabia exatamente o que geometria analítica queria dizer, ou lógica, ou álgebra moderna e coisas assim. Então eu procurei no YouTube e eu encontrei o vídeo de um rapaz, eu acho que ele era da Universidade Federal Fluminense. Procurei o vídeo dele agora, mas infelizmente não encontrei, acho que ele tirou do ar, infelizmente. E no vídeo dele ele basicamente mostrava o que era cada curso da grade curricular. E era um vídeo bem toscão, mas me ajudou. Mas infelizmente não tinha muitos recursos, assim, eu não conseguia encontrar muita gente falando sobre como funcionava a faculdade de matemática, o que você podia esperar, ou como usar bem aqueles 4 anos que você ia ter para ter alguns resultados significativos na sua carreira, né? Mas quando eu comecei a aprender inglês e comecei a consumir conteúdo em inglês, as coisas começaram a mudar um pouquinho, porque em inglês você tem muito mais conteúdo, você tem muito mais gente falando sobre como é a carreira de um matemático. E aí eu comecei a consumir esse conteúdo e um desses conteúdos foi criado pelo próprio Terence Tao. Daí, como vocês sabem, eu criei esse canal e eu queria inclusive agradecer muito a vocês. Algumas pessoas têm mandado um comentário dizendo assim: fico muito feliz de ter um canal que fala sobre matemática avançada em português. E o motivo de eu ter criado o canal é justamente porque eu também, na época, queria conselhos para quem vai seguir uma carreira matemática no Brasil e eu não encontrava. Então eu criei esse canal porque na época eu também precisei disso e não encontrei. Hoje em dia eu já estou um pouco mais avançado, já estudo matemática avançada faz mais ou menos uns 10 anos. Então eu acredito que talvez eu não esteja na posição de dar um bom conselho, mas eu estou na posição de pelo menos dizer onde você pode encontrar bons conselhos. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês as minhas inspirações. São 2 canais no YouTube em inglês, então se você entende um pouquinho de inglês, acredito que seria muito bom você dar uma olhada. O primeiro canal é esse aqui, se chama Opa, tô sem internet, peraí. Se chama The Math Sorcerer e ele faz bastante vídeo sobre matemática para iniciantes, álgebra linear, ele faz revisão de livros de matemática, ele dá vários conselhos sobre isso, faz podcast com outros matemáticos, faz algumas coisas de piada, não curto muito, mas enfim. E se você entende um pouco de inglês, eu recomendo muito o canal dele, é um canal que eu consumi bastante. Outro canal, e esses talvez vocês achem engraçado, é o Struggling Grad Student, que é esse rapaz bem aqui. Basicamente o que ele faz é vlogs, onde ele fala sobre a pesquisa dele, como estão indo as coisas, e aí ele aproveita para dar 2 ou 3 conselhos para quem está começando na carreira. E se você olhar, eu tentei imitar ele, tá? Você vê que ele grava só a mesa dele com os papéis em cima e eu tentei fazer a mesma coisa. E foi assim que surgiu esse canal. A maior inspiração desse canal é esse outro canal aqui, Struggling Grad Student.
E aí, os conselhos que eu aprendi durante a minha vida, que me ajudaram a executar uma boa carreira como matemático, como eu disse, vieram em grande parte do Terence Tao. Por quê? O Terence Tao, ele tem um blog. Se você for aqui no site dele, UCLA Mathematics, você vai aqui em Contact Info, continua, e aí você roda aqui até o item número 17, pedidos para conselhos de carreira. E aí ele tem uma página dedicada só a conselhos de carreira. E aí ele fala para quem está ainda no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, na pós-graduação e para quem está fazendo pós-doutorado. Ele ainda dá várias outras páginas, todas contendo conselhos para quem está começando nessa carreira. É claro que muita coisa não se aplica ao que a gente está vivendo no Brasil, né? No Brasil até o processo de admissão é diferente, que é o Enem e tudo mais, mas algumas coisas são úteis, bastante úteis. Por exemplo, ele fala aqui que matemática é muito mais do que rigor e demonstrações, e aí ele disserta um pouquinho sobre isso. E são curtos, então não é tão longo ler. E uma coisa interessante sobre esse blog dele é que um dos problemas que ele resolveu, na verdade, foi graças a esse blog. Ele postou alguma coisa e aí um dos comentários era: talvez para você resolver isso, dá uma olhada nesse artigo aqui. E aí ele descartou aquele comentário por hora, mas depois ele começou a olhar com um pouco mais de carinho. E aí realmente a sugestão do cara resolvia o problema dele e foi assim que ele resolveu um dos problemas mais importantes da carreira dele. Então, só uma curiosidade sobre o blog dele, mais especialmente essa seção sobre conselhos de carreira. Recomendo muito que você acesse. Tem muita coisa interessante aqui e como está tudo escrito, você pode traduzir tranquilamente usando o Google Tradutor ou treinar o seu inglês, quem sabe, né? E é isso, pessoal. Esse vídeo era só para mostrar, agradecer a vocês por todo mundo que está incentivando continuar aí com os vídeos no canal, mostrar para vocês qual foi o meu maior caminho, qual foi a pessoa que me deu conselhos quando eu precisei, para vocês também seguirem aqui. E agora vocês têm esse canal que também vai dar bastante conselho para vocês, para pelo menos tentar ajudar algumas pessoas aí a seguirem nessa carreira tão mística que é a carreira matemática. É isso.